Olá amigos, eu sou o Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Eu hoje queria conversar com vocês aqui, refletir sobre um assunto um tanto quanto já meio que batido aqui no nosso meio, né? Inclusive aqui no meu canal já falei diversas vezes sobre ele, inclusive até num dos vídeos que eu fiz recentemente, que é sobre o tal do livre-arbítrio, né? Mas eu vou refletir aí em cima de uma resposta que os cristãos, né, que os religiosos adoram. Eles sempre têm essa carta na manga para falar que aquilo foi um livre-arbítrio, né? Foi o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Quando nós indagamos o cristão, o religioso, onde está Deus e por que Deus nada faz quando vê uma criança sendo estuprada e morta, né, e nas mãos de um bandido, sabendo que Deus é um ser que está em todo canto, né, ele tem aquele atributo da onipresença, né? Então, todos nós perguntamos isso, né? Todos nós queremos saber e a gente sempre tem essa curiosidade de perguntar a qualquer religioso ou qualquer cristão que acredita, que crê nesse Deus onipresente, né, onipotente também, que pode tudo, né? Que nenhum estuprador, que nenhum malfeitor seria páreo para ele, né? Ele não teria dificuldade nenhuma em arrancar das mãos dele aquela criança que está ali em sofrimento, né? E muitas vezes acaba até em óbito. Então a gente sempre pergunta e o cristão, quando a maioria das respostas que ele diz é porque Deus respeita ali o livre-arbítrio do estuprador, do malfeitor, né? E sempre vem aquela nossa resposta de que sim, mas e o livre-arbítrio da criança, da vítima, né? Mas não é essa reflexão que eu quero fazer, né? O que eu queria refletir aqui é justamente isso, né? Porque eu assisti uma live agora, acho que foi com o Antônio Miranda e o Jason, né? E eles entrevistaram um rapaz lá que ele disse isso, né? Que Deus não faz nada porque ele não mexe, né, no livre-arbítrio, mas depois ele pune a pessoa, né? Depois a pessoa não fica impune, né? Ela vai ser punida pela justiça de Deus, né? Coisa que nós não vemos, né? Mas que um dia saberemos, né? E daí Jason, foi o Antônio, perguntou a ele se ele estivesse passando por uma situação daquela, né? Se ele passasse por um lugar, um matagal, assim, às vezes tem lugar que tem calçada, tem rua e tem matagal do outro, né? E eu também perguntaria a ele, né, se ele estivesse passando por um lugar em que ele ouvisse gritos de uma criança, né, pedindo socorro, né? Se ele não ia fazer nada. Ele disse sim, claro que eu ia fazer. Ele respondeu que sim, né? Todo mundo diz que responderia que sim, né? Que respondia que sim, né? E também foi indagado sobre a questão da polícia. O Jason perguntou se ele não chamaria a polícia, e ele disse que sim, claro que eu chamaria a polícia, né? E eu fiquei refletindo, fiquei assistindo aquela entrevista, né, com ele, e fiquei refletindo nessas respostas dele. Quer dizer, tudo ele faria, Deus não faria nada, porque Deus respeitaria o livre-arbítrio, né, do camarada, do malfeitor, né? Mas ele não respeitaria o livre-arbítrio. Quer dizer, a minha primeira reflexão seria que ele estaria assim, querendo ser maior do que Deus, né? Porque se Deus criou o homem, né, e deu a ele o livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser, mesmo ele cometer crimes, né, e se ele diz aí com toda a certeza que Deus não livra a criança do mal que ela está passando, daquela situação terrível que ela está passando, por conta do livre-arbítrio, e ele faria o contrário, ele livraria a criança, ele faria de tudo para livrar a criança. Então, a primeira reflexão que me chega na cabeça é de que ele está querendo ser maior do que Deus, né? Ele está indo de encontro, né, ao seu próprio Deus, né? Assim, e ao mesmo tempo, ele também não está assim muito confiante nessa justiça, porque se ele diz que Deus deixa o estuprador estuprar a criança, né, até matar a criança para depois punir, então ele, pela lógica, ele deveria passar, né, e seguir sua vida, né, e deixar com que Deus depois fizesse
a justiça, né? Se ele confia tanto nessa justiça de Deus, né? Então ele não foi embora deixar a criança ser estuprada mesmo e morta, né? E depois Deus vai fazer a justiça. Com certeza Deus vai fazer a justiça. Assim diz a minha fé, né? Então, por que ele e muitos outros, né, responderiam que sim, que iria sim, se pudesse fazer alguma coisa, se tivesse condições, tivessem segurança, né, eles livrariam aquela criança, né? Porque assim não estaria respeitando o livre-arbítrio do estuprador, né? Coisa que o Deus que ele acredita respeita, sim, respeita e deixa ele à vontade. Então, ele deveria, como ele é um admirador daquele Deus, né? Ele acha que aquele Deus é perfeito, é justo, né? E amoroso. Então, ele deveria seguir as atitudes, né? Os passos desse Deus também, não fazer nada e deixar para lá. E confiar que Deus o punisse depois, né? Que muito embora a gente sabe que isso não acontece, né? E outra coisa que ele foi indagado também era com relação à polícia, né? Imagine, aí eu perguntaria o seguinte: imagine se você visse uma situação dessas, né? E você ouvisse uma criança, uma voz de criança vindo lá do fundo do mato, entendeu? Do matagal que você estava passando. E na mesma hora você já concluísse, pois isso é uma criança que está em apuros, né? Mas você assim tivesse medo de entrar naquele mato, não sabendo o que ia encontrar pela frente, porque você podia encontrar um cara armado ali dentro, um cara maior do que você, entendeu? Um cara forte e tudo mais, né? Que podia atacar você e até matar você também, você não poder fazer nada. Aí seriam duas vítimas ao invés de uma. Mas se na mesma hora viesse de encontro a você uma viatura de polícia ali, hein? Já pensou? Quer dizer, você ia deixar a viatura passar e não ia avisar ela para preservar o livre-arbítrio do malfeitor? Ou você ia avisar a viatura, né? Que ali podia estar acontecendo um crime, né, contra uma criança, né? Digamos que você avisasse, você chegasse, né, na viatura e dissesse: olha, tá, eu estou ouvindo gritos ali, naquela hora acho que vocês podem ir lá e salvar, deve ser uma criança que está sendo... São gritos de uma criança, né? Percebe-se que é uma de criança. Aí imagine se os policiais dissessem assim: não, a gente já passou, a gente já viu, a gente entrou, viu quem era, a gente sabe quem é, né? A gente não vai fazer nada porque a gente vai respeitar o livre-arbítrio dele. Deixa ele fazer o que ele quiser, porque Deus quis assim, né? Deus deu essa liberdade a ele para ele fazer o que ele quiser, né? E depois a gente pega ele, depois que ele terminar ali o serviço, a gente vai pegar ele e vai conduzi-lo à delegacia, né? Conduzi-lo ao juiz para ele ser julgado e condenado, mas deixa ele exercer o livre-arbítrio dele. Depois, quando ele sair do mato ali, a gente vai ver o que foi que ele fez com a criança, né? E vai levá-la à delegacia, para o delegado instaurar um inquérito contra ele, né? Se ele matar a criança, ele vai ser julgado e vai ser punido, sim. Mas imagine uma situação dessas, cara. É inconcebível uma situação dessa. Ninguém em sã consciência poderia conceber uma situação dessa, né? Nós sabemos que a nossa justiça, a nossa polícia não funciona dessa forma, né? Nós também não funcionamos dessa forma, né? Então, por que Deus agiria da mesma forma? Deus ignoraria, né, os apelos, a dor, o sofrimento que a vítima está passando ali, e com apenas no intuito de fazer a justiça depois. Isso a nossa justiça também faz. Então aí é que eu chego a essa conclusão, que é o tema do nosso vídeo aqui, que é a nossa justiça, né, e a nossa polícia, né, que nos dá livramentos, quando ela pode nos dar livramentos, ela é muito mais eficaz, né, do que a justiça divina e o livramento divino. Porque eu tenho certeza, com certeza, e ali é o papel da polícia, né, de livrar. Ela com certeza, se você avisasse a ela que ali estava acontecendo um crime, ela com certeza, né, se não fossem policiais corruptos, sabe, que a gente sabe também que existe, mas eu acho que isso não acontece. Até corruptos, né, eles não admitem esse tipo de coisa com criança, né? Imagina, até os bandidos não admitem isso quando chega um estuprador na cadeia. Então, com certeza, a viatura ela ia fazer o seu papel, sim, de salvar a criança das mãos daquele estuprador, né, para livrá-la da dor, né, do sofrimento que ela está passando ali, que deve ser uma situação, acho que a pior situação que o ser humano deve passar,
né? Geralmente são mulheres que passam por isso, e ainda mais criança, né? Nenhum ser humano concebe ver uma coisa dessa e apenas fazer o julgamento depois, né? A justiça depois, né? Então, com certeza, a polícia sim iria agir, né? E iria livrar a criança, né, o mais rápido possível, se ela pudesse, tivesse condições, né, das mãos daquele malfeitor e conduzi-lo e levá-lo diante das autoridades para se fazer a justiça também, a justiça que Deus faria. Qual é a justiça que Deus poderia fazer, se não punir, né, o monstro por isso, né, da forma dele? Nós aqui punimos da nossa forma, mas também fazemos a questão do livramento, né? Nós temos a polícia, a nossa polícia que faz o livramento quando ela pode fazer, né? E eu tenho certeza que a polícia do mundo inteiro, né, ela faz muito mais livramentos do que esse suposto Deus que as pessoas acreditam. Então, para quê, né? Por que você... Então, isso deixa claro que nós fazemos justiça e fazemos livramentos muito mais eficazes do que Deus, né? Porque Deus tem condições de fazer todos os livramentos, né, que Ele quiser, né, que Ele está em todo canto. A nossa polícia não está, nós também não estamos em todos os cantos, né? Então nós fazemos o livramento de uma situação dessas quando nós podemos e temos condições de fazer, mas sempre que temos condições, né, eu acredito que na maioria das vezes a gente faz. Viu? Então, e Deus não, Deus está em todas essas situações, Ele está presente, Ele até sabe antecipadamente onde o fato iria acontecer, né? E Ele não faz, né? Às vezes que a gente vê aí uma pessoa se livrar de uma situação dessa, né? Muitas vezes porque a polícia chega, ou muitas vezes porque alguém vai passando, né? Aí os religiosos atribuem isso à mão de Deus, à providência divina. Entende? Que coisas que são assim improváveis, são coisas que as pessoas aprendem a dizer que isso foi uma providência, foi um livramento, foi Deus quem providenciou aquela pessoa naquele lugar, foi Deus quem providenciou aquela viatura de polícia passar ali naquela hora. E a gente sabe que na realidade isso é raro, isso é a exceção, isso não é a regra, né? E ao mesmo tempo que não se pode comprovar que ali existiu a interferência de um ser divino, né, que ninguém nunca conseguiu comprovar também, né? São apenas conjecturas, né? São coisas que as pessoas aprendem a dizer, né? A interpretar a realidade delas, a falsa realidade que os religiosos vivem, né? Que são implantados na cabeça deles, muitos desde pequeno, né? Então isso é como eles interpretam, né, aquela situação que foi, na verdade, muitas vezes uma coincidência, né? Da pessoa ir passando naquele momento e ouvir os gritos da pessoa, da vítima, né? Ou então a viatura também, a gente sabe que isso acontece, né? Muitas vezes diante de um assalto, às vezes vem uma viatura, né? E intervém na hora e interrompe o assalto. Quer dizer, mas isso são coisas como eu acabei de dizer, da coincidência, né? Que acontece no nosso mundo real. Mas para pessoas religiosas, coincidência não existe. Eu já ouvi até falar que eles chamam isso tem pessoas que chamam isso de deusidência. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra também, né? Então, gente, o que eu queria analisar justamente nesse vídeo era isso, essa questão, né? Com certeza, o nosso livramento, né? O livramento que nós concedemos aqui na Terra, né? Através de força policial, né? E a nossa justiça, né? Elas são muito mais eficazes, né? Nós estamos aí com os presídios aí abarrotados de criminosos, entende? Que são julgados também, eles são punidos, né? Nós temos a nossa justiça e nós temos a nossa polícia para nos dar livramento quando ela pode.
Então é isso que eu quis dizer, né? Então a reflexão que eu queria deixar justamente nesse vídeo era essa, né? Vocês analisem direitinho o que vocês estão dizendo. O religioso, ele é muito de repetir aquilo que ele aprende sem refletir. Ele repete sem refletir, né? E acaba dizendo bobagens, dizendo sandices, entendeu? Então, eu queria aí ver de vocês aí os comentários, o que é que vocês acham dessa reflexão, né? Me mostrem os pontos que eu estou errado, onde eu deixei de refletir, né? Sobre essa situação, se realmente não é isso, né? Se a nossa tropa de prevenção, né, que nós chamamos de polícia e de livramento, não é muito mais eficaz do que o Deus e os seus anjos. Sim, eu havia esquecido também dos anjos, não é só Deus, né? Deus, além dele ser onipresente, ele está em todo canto, ele ainda tem a tropa de anjos dele, né? Os anjos que dão proteção, né? Quem nunca ouviu falar as pessoas dizerem que é meu anjo protetor, meu anjo da guarda, né? Quer dizer, não é somente Deus, ainda tem os anjos da guarda. E a gente vê acontecendo tanta barbaridade, tanta coisa que a gente se pergunta, cadê esse Deus, né? Mas aí vem aquela resposta de que não, que Deus, ele vai fazer a justiça, né? O criminoso não vai ficar impune, né? Nós tivemos aqui um caso muito sério aqui em Pernambuco, na cidade de Petrolina. O caso do crime de uma menininha, acho que de 9 ou 7 anos, né, que ela estava na formatura da irmãzinha mais velha dela, num colégio até religioso, um colégio, parece que o salesiano, né? Os pais dela eram professores dessa escola, uma família bem estruturada, família católica, entende? O colégio é um colégio religioso, né? Então eles estavam nessa formatura que estava acontecendo na quadra. Eu acho que muitos de vocês conhecem isso, faz um tempinho já, né? E a criança, por estudar no colégio, uma hora ela se retirou ali da área onde estava acontecendo a festa e foi ao banheiro, foi ao sanitário. E nunca, pronto. Depois daí ela não mais voltou, né? Os pais ficaram loucos, foram atrás. E aí, para resumir um pouco a história, ela foi encontrada lá no corredorzinho lá do banheiro, com sinais de estupro, né, um espancamento, e morta com várias facadas, entende? Este crime até hoje não foi solucionado, né? Não se encontrou até hoje o assassino, né? Uma história muito complexa, muito complicada aqui, inclusive as imagens das câmeras que tinham acesso lá nesse corredor, elas foram apagadas, e é um rebuliço enorme, até a Polícia Federal já entrou nesse caso, e ninguém consegue desvendar, ninguém consegue dizer quem é esse assassino, né? Então você vê aí claramente, né, que não existe esse tal de livramento, né? Se existisse, com certeza esse Deus que é onipresente, ele acompanhou aquela criança, né, ao banheiro, ao sanitário, né? Ele sabia que ali estaria esperando por ela um monstro, né, que ia barbarizar com essa criança, né? Que crime, que pecado essa criança cometeu, né? Deus quis apenas respeitar o livre-arbítrio desse camarada, né? E permitir que ele fizesse o que fez com a criança, e até agora ele nem revelar, né, nem dar uma dica. A polícia está aí se esforçando para tentar desvendar esse caso, e até agora nem Deus, ninguém, nada dá uma dica sobre esse assassino para a gente fazer a nossa justiça, né? Então é isso que nós que somos céticos, ateus, né, agnósticos, nós refletimos, e nós não admitimos isso, né? Essas coisas que acontecem, né? E que o religioso, ele simplesmente diz que foi por questão de Deus respeitar o livre-arbítrio do criminoso, né, da pessoa, para depois fazer a justiça, né? Então, para concluir, é essa reflexão que eu deixo aí, né, que a nossa justiça e a nossa polícia, ela é muito mais eficaz, né, no combate ao crime, né, no que se diz respeito também a não permitir, né, porque parece que Deus é completamente insensível. Deus está muito preocupado com a justiça, mas ele esquece, né, do sofrimento que a vítima vai passar nas mãos daquele malfeitor, né? Imagina uma criança, né, sendo pega violentamente, sendo abusada,
né? Ele não, com certeza ele não mata logo a pessoa. A criança ela é torturada. Imagine os momentos de terror que essa criança passa na mão de um camarada desse. Muitas vezes ela é morta depois, né? O pavor que essa criança deve passar, né? Nas primeiras facadas que ela está recebendo, né? Quer dizer, e Deus sabendo de tudo isso, vendo tudo isso, acompanhando tudo isso, apenas ali esperando a hora desse camarada morrer, né? Para ele aplicar a sua justiça, né? E ele apenas está interessado nisso, né? E ignorar completamente o sofrimento e também o sofrimento dos pais e da família de uma criança dessa. Eu estou somente me referindo a uma criança, mas a gente sabe que essas coisas não acontecem só com criança, né? Mas com criança é o cúmulo, né, do absurdo, né? Então também Deus ignorar o sofrimento dos pais dessa criança, né? Porque eu me lembro que essa criança mesmo lá de Caruaru, os pais fizeram alguns protestos aqui, eles vieram para Recife, né, para a capital, para fazer alguns protestos, né, diante do Palácio do Governo, exigindo que o governo se empenhasse mais, né, na investigação do crime, porque já fazia algum tempo e nada tinha sido solucionado, nada tinha sido apontado, nenhuma luz sobre o paradeiro do criminoso. E eu me lembro que eles disseram que a dor que eles estavam sentindo era tão grande, sabe? E já havia passado um bom tempo. Eles disseram que a dor é tão grande, né? E eu imagino que a perca de um filho seja uma dor terrível, né? Que em muitas pessoas nem o tempo consegue diminuir essa dor, né? Aplacar essa dor. Tem gente que entra até em tratamentos psicológicos, psiquiátricos, né? Só conseguem viver à custa de remédios, tarja preta, entende? Então eu me lembro que na televisão os pais da criança, né, do meio do protesto, pediram por justiça, né, ao governo, né, mais empenho da polícia, e ao mesmo tempo eles relataram dessa dor, né? Quer dizer, fora a dor que a criança com certeza passou, né, sentiu, ela também vem a dor da família, né? De ter que conviver até o último dia de sua vida, né? Sem mais estar com aquele filho, né? Aquele filho tão amado, né? Aquele ente querido que estava presente no seu dia a dia, né? Só quem tem filho é que sabe, né? Então, gente, era essa reflexão que eu queria fazer para vocês nesse vídeo, né? Eu gostaria de ver os comentários de vocês aí, para a gente bater um papo. Eu não sou muito de escrever, como eu já disse, como vocês, quem me conhece sabe, né? Mas eu sou de poucas palavras, eu gosto de responder aqui, né? Nos vídeos, né, que eu faço. Viu? Queria deixar aí um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.